Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 7. De 1 a 9. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhes disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Gracioso Deus, bondoso Pai misericordioso, nós estamos aqui mais uma vez suplicando a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós sejamos despertados, ó Deus, que nós possamos de fato enxergá-lo como o Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra. E que assim, ó Deus, nós possamos ser atraídos pelo Senhor, mesmo que isso tantas vezes exija de nós, que nós venhamos a desprezar coisas que nos aproximam neste mundo. Que seja mais oportuno para nós, a todo instante, nos aproximarmos do Senhor, do que nos aproximarmos daquelas coisas que nos distanciam do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham uma máquina que fazia o embaralhamento das informações para que elas não fossem descobertas nos meios de transmissão. Essa máquina ficou conhecida como sendo, o nome dela era Enigma. E os aliados, então, durante muito tempo, eles empreenderam esforços para tentar descobrir qual era o segredo que era usado para embaralhar as informações. Eles queriam ler aquilo que era transmitido para que assim pudessem ter uma vantagem, então, estratégica, inteligente, a respeito daquilo que os alemães sabiam. E aí, muitos aliados se envolveram num projeto para tentar quebrar o enigma, quebrar a máquina que fazia isso. E um homem ficou muito conhecido porque ele foi um dos principais colaboradores dessa iniciativa. Ele se chamava Alan Turing. Tem até um filme a respeito desse episódio. E ele consegue quebrar o enigma, ele consegue quebrar o segredo na máquina. E quando eles, então, começam a colocar à prova as interceptações dos alemães, eles começam a perceber que eles estavam realmente identificando. Aquilo que eles ouviam realmente acontecia. E houve, então, um clamor ali no meio para que o Alan Turing e os seus companheiros fossem reconhecidos publicamente, como uma forma de mostrar, olha, nós somos capazes, nós somos mais capazes que os alemães. Ele de fato tinha descoberto o segredo da máquina alemã. Mas a proposta foi rejeitada. Qualquer exposição, qualquer anúncio de que eles tinham, então, controle sobre a transmissão dos inimigos, poderia colocar em risco tudo aquilo que estava sendo feito. E eles perderiam a vantagem que teriam. O fato é que só depois da morte de Alan Turing é que foi tornado público que ele havia descoberto isso durante a guerra e que isso havia dado uma grande vantagem para os aliados.
É triste, né? Porque ele não foi reconhecido, ele não recebeu o louvor em vida daquilo que ele havia feito. Mas por uma compreensão de que era melhor, que não era o tempo certo para revelar o que eles sabiam, eles acharam melhor guardar isso para depois. Meus irmãos, o texto que João nos deixa aqui registrado no capítulo de número 7, depois de um longo capítulo 6, onde Jesus foi explicando a sua missão e o que ele deveria fazer e como deveria fazer, chega então no capítulo 7, esse breve episódio que parece ter tão poucas informações, mas que mostram a consciência de Jesus a respeito da sua missão, do seu propósito e do que ele deveria fazer. E do que ele deveria rejeitar, mesmo quando isso implicasse em desprezar o louvor dos homens naquele momento. O que Jesus testemunhou e passou fica como um ensinamento para nós, que a aceitação do chamado de Cristo implica a recusa do louvor do mundo. A aceitação do chamado de Cristo implica a recusa do louvor do mundo. E a gente percebe isso, primeiro mostrando e percebendo aqui, que este mundo sempre vai apresentar falsas alternativas a Cristo. Nem mesmo ele foi exceção nesse aspecto. E para nós isso vai ser sempre muito comum. O mundo sempre vai apresentar falsas alternativas a Cristo, para que você se encante mais com outras coisas do que com ele. Para que você decida receber o louvor que estão querendo oferecer para você, do que prefira apresentar a ele o louvor que é só dele. Nesse episódio aqui, logo no comecinho do capítulo 7, mais uma vez fica claro que muitas vezes Jesus preferiu se recolher num determinado momento do seu ministério, ao invés de permanecer em evidência em meio à multidão. Alguns vão chamar esse período do ministério de Jesus, que é principalmente um período que se desenvolveu na região da Galileia e não na Judeia, de o ministério da reclusão. E esse nome se dá justamente porque tantas vezes Jesus preferiu ficar mais restrito, ficar mais junto aos seus discípulos mais próximos, do que entregue à multidão e ao clamor público que tantas vezes vinha ao seu encontro. Ele passa aproximadamente nesse período aqui, um ano pregando e andando por meio da Galileia. Estima-se que esse episódio que nós acabamos de ler tenha ocorrido 6 meses depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que aconteceu lá no capítulo 6, e nós vimos toda aquela narrativa, e agora então Jesus está passando por esse período de 1 ano ali na Galileia. E diz que passadas estas coisas, todas aquelas coisas que nós vimos no capítulo 6, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. É claro que aqui a expressão judeus refere-se principalmente aos líderes religiosos judeus, que na sua maioria estavam em Jerusalém, capital da região da Judeia. Ele, portanto, não quer ir à Judeia agora, ele permanece na Galileia. Aliás, o capítulo de número 5 de João já tinha nos advertido a respeito disso. Lá, João deixa registrado assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vocês se lembram dessa passagem? Os judeus ali já intentavam matá-lo. Por quê? Porque ele não somente violava o sábado no entendimento daqueles líderes religiosos, mas ele também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Isso era motivo para que os judeus desejassem matá-lo. Ele então permanece na Galileia porque sabia disso desde muito tempo já. E aí o versículo 2 nos diz que a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Meus irmãos, o versículo de número 10 vai nos revelar depois, nós lemos até o 9, né? Em outra oportunidade nós exploraremos do 10 em diante.
Mas o versículo de número 10 já nos diz que Jesus foi à festa dos tabernáculos, e foi logo após os seus irmãos terem ido. Neste momento aqui, ele resolve não ir naquele episódio. Naquele momento ele não vai, e vai ficar claro isso, né? Ele deixa claro que ainda não é o seu tempo para ir até lá. Ele vai, no 10 isso vai ficar claro para nós. E a festa dos tabernáculos é uma festa que tinha certas características que vão ser usadas por Jesus nos próximos momentos que nós veremos. A festa dos tabernáculos talvez fosse a festa mais popular dos judeus. A gente tem a impressão que geralmente é a festa da Páscoa, né? Porque ela tem uma significação muito, muito grande. Mas a festa mais popular provavelmente era a festa dos tabernáculos. Havia muitas coisas nessa festa. Por exemplo, havia uma cerimônia de derramamento de água, a água tirada lá do tanque de Siloé. E essa cerimônia era em comemoração àquela água que havia saído miraculosamente em Meribá. Então, eles relembravam isso. Lembra que nessa festa, os judeus moravam temporariamente em cabanas. A festa dos tabernáculos era a festa das tendas, a festa das cabanas. Eles se lembravam, portanto, que durante muito tempo eles viveram em tendas. E um dos episódios marcantes para eles foi justamente quando minou água de uma rocha lá em Meribá. E eles então faziam uma cerimônia que lembrava isso. Então, eles derramavam água sobre a terra, uma água que era tirada lá do tanque de Siloé. Uma outra cerimônia que acontecia também nesse momento da festa era que eles iluminavam os átrios interiores do templo. A luz do grande candelabro, ela lembrava o pilar de fogo, que serviu também de guia à noite no meio do deserto, enquanto eles estavam peregrinando. Percebam então que eles aproveitavam a festa dos tabernáculos e lembravam de episódios pelos quais eles passaram, enquanto moravam em tendas no deserto. Então eles tentavam trazer à memória algumas dessas coisas. E esses dois episódios, eu quero que vocês guardem aí, né? Quando a gente for falar mais à frente, em outros momentos, nós vamos lembrar desses dois episódios. E como que isso está sendo importante? João está costurando isso e deixando isso claro desde agora. Olha, é a festa dos tabernáculos que está perto de acontecer. É por isso que mais à frente, Jesus vai falar que ele é a água do mundo. É por isso que depois ele vai falar que ele é a luz do mundo. Mas isso está mais à frente. Mas desde agora, João já está deixando claro, olha, sabe por que ele vai falar essas coisas? Porque é nessa festa que eles lembravam desses episódios. Então, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. E esse é o período, então, de que eles entendem que o seu irmão mais velho poderia se aproveitar. Sim, os irmãos, olha, no versículo 3 diz que dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram. Mateus deixa registrado até o nome dos irmãos, João não deixa, mas Mateus deixa registrado. Lá em Mateus 13:55, ele diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Perguntando a respeito de Jesus. Não se chama sua mãe Maria? Veja, todo mundo sabe quem é esse homem. Ele não é irmão de Tiago, José, e Simão e Judas? Esses irmãos, que Mateus deixa claro quem são, esses irmãos vêm até Jesus. Veja, no capítulo 6, uma multidão veio atrás dele depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Muitas outras pessoas vieram atrás dele. E como é que termina o capítulo de número 6? Termina com uma grande multidão indo embora. E Jesus voltando-se para os 12, perguntando, vocês também querem ir? E Pedro fala, não, Senhor, de maneira nenhuma, como que nós iremos? Para onde nós iremos? E agora, quem se aproxima dele? Os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, chegam para ele, às portas da festa dos tabernáculos, e dizem assim para ele, deixa esse lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. É curioso que os próprios irmãos chegam para ele e dizem assim para ele, o que você está fazendo aqui, Jesus? Vai para a Judeia. Sabe, quando às vezes a gente vê em filmes, né, as pessoas, o que você está fazendo aqui? Vai para São Paulo, vai para Nova York.
É lá que você tem que estar, né? E a pessoa fica toda, né? Poxa vida, será que, acho que é isso mesmo, né? Esse lugar aqui não me merece. Vai para lá, Jesus. Ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Estão percebendo, meus irmãos, que neste mundo esse mundo sempre vai apresentar falsas alternativas para nós, tentando fazer com que os nossos olhos brilhem, que o nosso ego se infle e que nós sejamos convencidos de que servir a Deus onde nós estamos não é digno da nossa capacidade e daquilo que nós podemos oferecer. As pessoas não me reconhecem aqui. As pessoas não dão valor para mim, porque eu sei fazer, para as coisas que eu posso fazer, para as coisas que eu tenho feito. E talvez outra pessoa, ouvindo isso dos seus próprios irmãos, quem mais quer o melhor de nós, senão a nossa família mais próxima, não é? Os meus irmãos estão me falando uma coisa que talvez eles tenham razão. Talvez eu deveria ir para a Judéia mesmo, porque afinal de contas, daqui a pouco vai começar a festa dos tabernáculos, e é a festa mais popular, vai vir gente de todo o mundo, de todo lugar, e eles vão ficar ali durante dias e dias, e eu vou poder manifestar para todos eles as coisas que eu sei fazer. E esses discípulos que foram embora agora, vão ver, muitos outros vão se achegar a mim, mas é Jesus. Não é um homem qualquer que está ali ouvindo essa palavra enganadora da parte dos seus irmãos. O desejo dos seus irmãos é: Jesus deve alcançar glória e fama por meio de uma demonstração vigorosa de poder. Essa é a opinião deles. É assim que eles entendem o seu irmão mais velho. Percebem, meus irmãos? Eles com certeza não viam, os irmãos de Jesus, não viam nele, Jesus, um Messias que seria confirmado por meio do sofrimento e da cruz. Não. Eles olhavam para o seu próprio irmão e eles viam tão somente a mesma concepção messiânica que a multidão que corria atrás de pão e peixe. Mesmo eles, que o conheciam desde que eles nasceram, a visão que eles tinham de Jesus era totalmente terrena e materialista. Depois de terem testemunhado tantos abandonos por parte daqueles discípulos que estavam até agora há pouco, eles dizem assim: vá para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos parecem enxergar uma ótima estratégia enviá-lo para Jerusalém, para a Judéia. A sugestão deles é que ele realizasse milagres para os discípulos que estavam lá. Isso pode significar apenas que ele deveria satisfazê-los antes que a sua causa estivesse completamente perdida. Essa é a visão dos irmãos. Jesus, antes que não sobre ninguém, vá para Jerusalém, vá para a Judéia e mostre do que você é capaz. A festa dos tabernáculos era uma festa que atraía milhares de pessoas. Se Jesus fosse lá para realizar os seus milagres, ele não só desfrutaria das maiores multidões da sua carreira, como a notícia se espalharia muito rapidamente. Melhor ainda, dada a natureza do caso, as pessoas mais religiosas da nação de Israel seriam as mais propensas a estar lá. Que lugar melhor para um líder religioso exibir os seus feitos? É assim que os irmãos de Jesus olham para ele. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Percebam como a fé deles é superficial, como a fé deles é pueril, é infantil, é boba. No entanto, o leitor que prossegue na leitura aqui do Evangelho descobre que em Jerusalém é lá mesmo que ele vai se revelar da forma mais dramática que alguém poderia imaginar. Não por meio de milagres espetaculares,
mas pela vergonha da cruz. Meus irmãos, é por isso que, como eu disse lá na primeira vez que nós começamos a expor o Evangelho de João, o Evangelho de João é dividido em 2 grandes livros. Livro dos Sinais, onde ele apresenta milagres, predominantemente ali na Galileia, e livro da Paixão, onde o sofrimento dele vai ser a tônica da narrativa quando ele estiver em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, ele vai para a Judéia, mas ele não vai ficar conhecido lá por conta dos seus milagres, sinais e maravilhas. A maior marca que ele vai deixar lá é a sua morte na cruz. Meus irmãos, esses irmãos de Jesus não creem nele como deveriam. Mas a misericórdia de Deus vai mudá-los. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente lê assim, logo no primeiro capítulo: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Deus vai ter misericórdia desses homens e vai mudar a vida, a visão deles. O fato é que isso nem sempre acontece e nós temos que estar atentos, porque neste mundo sempre vai se apresentar a nós alternativas, vão ser apresentadas a nós alternativas falsas a Cristo. Ele passou por isso. Ele poderia ter cedido se fosse um homem como um outro qualquer, mas ele nos ensinou que a aceitação do chamado de Deus implica a recusa do louvor do mundo. E ele nos explica isso também com um outro aspecto que nós podemos aprender nesse texto, que a fé verdadeira vai reforçar o nosso senso de obediência à vontade e ao tempo de Deus. Então, a fé verdadeira, não aquela fé vacilante que aqueles irmãos tinham naquele momento, mas a fé verdadeira vai sempre reforçar o nosso senso de obediência à vontade de Deus, obediência ao tempo de Deus. Versículo 6 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O versículo de número 8, ele vai falar de novo sobre tempo, ele vai dizer assim: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E muitas vezes o Senhor usa a expressão sobre o meu tempo, e muitas vezes isso diz respeito ao tempo da manifestação dele como o Messias. E essa é a primeira coisa, então, que nos vem à mente. Mas o que o versículo de número 10 vai nos dizer é que não é isso, mas sim o tempo de ir à festa, o tempo de ir a Jerusalém, o tempo de ir à Judéia, como os irmãos queriam. É disso que os irmãos estão falando, e ele está falando: não, agora eu não vou, agora não é o meu tempo. Mas depois dos irmãos irem, ele vai. Então aqui fica claro que o tempo que ele está falando aqui é a oportunidade de começar a ser exposto àquele público. Não o tempo do seu sacrifício, não o tempo da sua libação. E a expressão aqui, tempo, não é o tempo cronológico, mas é o tempo de oportunidade. E naquele momento, se ele estivesse em Jerusalém, o que ele disse nos versículos 1 e 2 era que os judeus procuravam matá-lo. É disso que ele está falando. Agora não é o momento. Ainda não é o momento. Veja que no versículo 8 ele diz: porque o meu tempo ainda não está cumprido. Há uma variante textual aqui, ou seja, há alguns manuscritos que suprimem a expressão ainda. Mas muitos deles apresentam esse ainda e ele cai perfeitamente aqui. Ele está dizendo: olha, não é ainda o meu tempo de estar lá, mas ele vai chegar esse tempo. Então, não significa eu não vou para Jerusalém. Eu vou, mas não hoje. Ao contrário de vocês, meus irmãos. Vocês podem ir a qualquer momento. É isso que ele está dizendo. O meu tempo não chegou, mas o vosso sempre está presente. A minha oportunidade ainda não é esta, mas a oportunidade para vocês está sempre aí diante de vocês. Por quê? Porque ele tinha uma missão que os seus irmãos não tinham. Porque ele tinha um propósito que os seus irmãos não tinham. Porque ele tinha uma obediência à vontade e ao tempo de Deus que não era o mesmo dos seus irmãos. É disso que ele está falando. O verso 6 mostra de maneira definitiva que é um momento específico para cada feito e para cada ação de Deus.
determinada desde a eternidade no seu próprio plano. Não é só a sua morte na cruz que deve acontecer num determinado tempo. Todas as coisas. Até sua ida para Jerusalém. E isso se expande para todos nós. Há um momento certo para cada coisa que acontece nas nossas vidas. Nada que acontece, nem mesmo a ida de Jesus a Jerusalém, é fruto do acaso. Nem nas nossas vidas, meus irmãos. Nada que acontece conosco, nos nossos dias, na nossa história, na nossa vida, nada acontece por acaso. Mas tudo acontece no seu devido tempo. A diferença é que os irmãos não tinham consciência disso. E Jesus tem plena consciência disso. Para os irmãos, então, qualquer momento é oportuno para ir à festa. Eles podem ir agora. Mas Jesus sabe que aquele dia, aquele momento, não é oportuno para ele estar lá. O alinhamento deles, os irmãos, com o mundo, significa que eles desconhecem o plano de Deus, e essa é a grande diferença. Eles não ouvem a palavra de Deus, eles não a reconhecem quando chega, e eles não conseguem perceber o Verbo encarnado diante deles. Percebam que os irmãos ali estão divorciados do tempo de Deus, da oportunidade de Deus, dos seus encontros divinos, e por isso, qualquer momento serve. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Veja que a missão de Jesus causa isso também. É um confronto com o mundo, de maneira que o mundo o odeia. Por isso aquela expressão que às vezes a gente usa, né? De maneira muito piedosa, mas de maneira enganada, que assim, que o mundo está ansioso por ouvir a palavra de Deus. Não, o mundo não está ansioso. O mundo está sedento da palavra de Deus. Não, o mundo não está sedento. O mundo odeia Deus. Porque quando ele é confrontado com a verdade de Deus, ele se opõe a isso. E ele só muda essa postura se o próprio Deus agir de maneira poderosa, sobrenatural, mudando a natureza de cada pessoa. Aí sim, ela vem ao encontro de Deus. Mas enquanto isso não acontece, o mundo odeia. Não pode o mundo odiar-vos, porque vocês estão dando prova de que estão buscando o louvor do mundo e querem que eu faça o mesmo. Não. A aceitação do chamado de Deus implica recusa do louvor do mundo. Isso não significa, meus irmãos, que nunca você vai poder aceitar um elogio, um reconhecimento sincero e público. Não é disso que se está falando aqui. A questão aqui é quando isso substitui a sua obediência ao plano e ao tempo de Deus. Quando você se recusa a entender e cumprir obedientemente o que Deus tem para você, porque você deseja mais o louvor e o aplauso do mundo do que seguir a Cristo. E Cristo deixa claro isso para nós e nos ensina deixando esse exemplo. Então ele diz no 8, subi vós, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo não está cumprido. E disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Meus irmãos, a fé verdadeira reforça o nosso senso de obediência à vontade e ao tempo de Deus. Percebem a diferença? Aqueles irmãos que ainda não tinham sido agraciados com essa fé salvífica, eles se deixam enganar e oferecem e valorizam o louvor de homens no lugar da obediência a Deus. Mas a verdadeira fé, ela sempre vai reforçar o nosso senso de obediência. Obediência à vontade de Deus, como o próprio Filho fez. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, e do começo ao fim, ele a cumpriu. Obediência ao tempo de Deus, não é agora o tempo para essas coisas. Não é difícil a gente ser convencido de que não é agora o tempo para fazer algo que nós desejamos? Ou, pior ainda, algo que nós sabemos que vai acontecer em breve. E por que não posso, então, antecipar?
Por que eu não posso, então, ter agora o que eu sei que eu vou ter amanhã? Não é? Por quê? Por que é tão difícil para nós entender a vontade e o tempo de Deus? Será que nos falta um entendimento de quem é Jesus, como faltava aos seus irmãos? Será que nos falta entender quem é Ele e quem somos nós? Porque a impressão que nos dá é que, por que não? Por que não? Por que não? Por que os jovens, na flor da idade, porque têm que entender que devem esperar por certas coisas? Mas elas vão acontecer, talvez, muito em breve. Por que eu tenho que esperar? Por que nós temos que esperar? Se nós queremos, e quando nós deixamos de ser jovens, nós caímos em outra tentação, né? Porque agora eu sou dono do meu nariz, porque agora eu pago as minhas contas, porque agora eu moro debaixo do meu teto. E por que não posso fazer então? Por que, se eu não tenho a ninguém para dar satisfação? Mas uma fé verdadeira reforça o nosso senso de obediência à vontade e ao tempo de Deus. Esse mundo, meus irmãos, sempre vai apresentar falsas alternativas a Cristo. Qual é a saída? A saída é a consciência de que a aceitação do chamado de Cristo implica a recusa do louvor do mundo. No caso de Alan Turing, havia capacidade real da parte dele e dos seus colegas. Eles conseguiram quebrar a máquina. Por que não falar? Era verdade. No caso deles, o resultado era concreto, era verdadeiro, era concreto. Não era uma possibilidade, era uma realidade. Por que não falar? No caso deles, havia pressão externa por visibilidade. Se todos querem, por que não falar? Mas a missão dele e dos seus companheiros exigia silêncio, submissão e recusa de autopromoção. O exemplo de Cristo traz algo muito parecido. E eu queria encerrar esse momento com uma citação de alguém que volta e meia eu cito aqui, que é o James Montgomery Boyce, um pastor presbiteriano já falecido, e ele diz o seguinte a respeito disso: algumas coisas se movem rápido demais para que possamos vê-las. O voo de um inseto é um exemplo. O filme revelou isso, filmando em alta velocidade e depois desacelerando a imagem para a projeção. Outras coisas se movem devagar demais. O desabrochar de uma flor, ou o movimento das nuvens. Quando essas cenas são filmadas lentamente e depois aceleradas para serem vistas, a dança de uma flor desabrochando, ou a agitação e o movimento das nuvens, se tornam de tirar o fôlego. Podemos ver cada uma dessas coisas fisicamente, mas perdemos a beleza porque estamos presos ao nosso próprio sistema temporal. Está entendendo o que ele está dizendo? O bater de asas de um beija-flor passa despercebido, mas se você depois reproduzir em câmera lenta, você consegue, mas normalmente você não vê. O voo de um inseto, às vezes, é tão rápido que você não vê. Mas ele está lá, porque nós estamos presos na nossa velocidade de tempo. Assim como as coisas lentas. Tem coisas que são muito lentas, mas quando você acelera e vê, poxa, ela estava lá. Eu é que nunca tinha visto. Da mesma forma, muitas vezes perdemos a beleza do que o nosso próprio Deus está fazendo em nossas vidas. Não porque não conseguimos ver os detalhes individuais da sua obra, mas porque sua obra é lenta demais para nossa compreensão, ou rápida demais para nossa apreciação. O fato de você não enxergar o que Deus está fazendo, não significa que Ele não esteja agindo. Talvez nós estejamos num ritmo diferente dele. Talvez Ele esteja agindo de maneira bem lenta para você. E você não consegue enxergar o desenvolvimento das ações de Deus na sua vida. Talvez Ele esteja agindo tão rápido que você não se dá conta de que é Ele que está agindo
em seu favor e em seu benefício. A mensagem final do James Boyce é: confie nele e regozije-se com o fato de que um dia a sua perspectiva será a dele. A perspectiva dos seus irmãos, dos irmãos de Jesus, não era a mesma naquele momento, mas graciosamente um dia se tornou a mesma. Talvez a nossa perspectiva hoje não seja a mesma do nosso Redentor. Confie nele, um dia vai ser. Um dia nós enxergaremos o tempo e as oportunidades como ele. Enquanto esse dia não chega, confie que ele é o seu Salvador, que ele é o Deus encarnado. Confie que a aceitação do chamado de Cristo necessita, requer, recusa do louvor do mundo, porque tantas vezes isso é uma falsa alternativa a Cristo. E a fé verdadeira é o que reforça esse nosso senso de obediência à vontade e ao chamado de Deus. Meus irmãos, estejamos atentos então àquilo que a palavra de Deus nos fala, aquilo que ela revela de nós a respeito de Cristo. Estejamos atentos ao nosso papel como discípulos e servos que devem estar atentos ao tempo da obediência e ao tempo da vontade de Deus.